Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é um tema de opinião. Eu fiz aqui uma lista de dispensa de jogadores que eu dispensaria do Santos, ou emprestaria, ou venderia, tá certo? Lembrando que é um vídeo de opinião, se você concordar ou discordar, não tem problema, deixe seu comentário aqui abaixo. Desde que não haja ofensa, não tem problema, tá bom? Bom, então para começar, vamos pelos goleiros. Eu acho que o Santos deveria vender o goleiro John, porque assim, o John até é um bom goleiro e ele tem essa disputa frequente com o João Paulo, mas o João Paulo tomou essa dianteira e não largou mais a posição. O João Paulo é titular absoluto e não tem discussão. Lógico que quando o John entra um jogo ou outro, a gente também confia nele, a gente sabe que ele é um grande goleiro. E por isso, eu acredito que o John não esteja mais com cabeça para ficar no Santos, porque ele quer jogar. Não é uma coisa ruim, porque o atleta que realmente quer ser um vencedor, um atleta que quer, ele quer jogar, ele quer ser o titular. E eu acho que aqui no Santos ele não vai ser enquanto o João Paulo estiver. Então, eu vejo com bons olhos a possível venda do John. A questão dos outros dois goleiros, que é o Diógenes e o Mazzotti, o Diógenes eu emprestaria, é um goleiro que não me passa segurança. Então, acho que o empréstimo seria o ideal para a gente ver ele jogando fora do Santos. A questão do Mazzotti, eu deixaria ele como reserva do João Paulo se precisasse. Mas se caso o Santos trouxer algum goleiro mais experiente para a reserva do João Paulo, aí eu defendo um empréstimo também do Mazzotti para a gente ver o goleiro jogar fora do Santos. O Mazzotti está no Santos há 11 anos, renovou o contrato recentemente, então acredito que ele tenha potencial, beleza? Então acredito que ele possa ser um segundo goleiro ou terceiro goleiro, mas se caso o Santos trouxer alguém mais experiente, aí também defendo que o Santos empreste o jogador para adquirir experiência e voltar melhor para o Santos quando terminar esse empréstimo. Agora vamos para zagueiro. O único zagueiro do elenco do Santos que eu emprestaria ou venderia seria o Luiz Felipe. Por mais que eu vou falar uma verdade que dou em você, torcedor, por mais que você me xingue, nesses últimos jogos, um dos jogadores mais regulares do Santos foi o Luiz Felipe. Só que eu vejo o Luiz Felipe terminando o seu ciclo no Santos. O Luiz Felipe vai fazer 7 anos de clube. E a torcida já tá pegando muito no pé dele. Por isso que eu acho que vocês vão me xingar por estar falando que os últimos jogos dele foram jogos razoáveis para bom. Porque a torcida já tá pegando muito tempo no pé dele. Eu concordo com várias críticas do Luiz Felipe, mas também tenho que ser sincero ao falar que os últimos jogos ele foi bem. Mas como a torcida tá pegando no pé, mas também faz um tempinho que ele vinha mal, veio melhorar agora, eu defendo que o Santos empreste ou venda o Luiz Felipe. Agora passando para os laterais direito, não preciso aqui ficar enrolando. Auro, adeus, não sei por que contrataram, e o Madison não dá. O Madison, quando chegou, a gente tinha aquela confiança nele de ser um bom reserva, um cara que poderia quebrar o galho em outras funções, mas quando assumiu a titularidade, não deu, sabe? O Madison cometeu diversos erros, o Madison fez o Santos perder diversos pontos no Brasileirão, e outra coisa, ele tá queimado com a torcida e sem confiança. O melhor para ele e para o Santos é que ele arranje outro destino. Lembrando que o contrato dele termina em dezembro desse ano, hein? Lateral esquerdo, nós temos o Felipe Jonathan, que apesar de ter feito umas boas partidas recentemente, para mim ele foi mal contra o Atlético Goianiense e também no jogo contra o Flamengo. Mas antes dessas duas últimas partidas, eu achava que o Felipe Jonathan estava vindo bem e também estava em um crescimento de rendimento. Então, assim, apesar desse crescimento que ele teve no rendimento dele, apesar de ter contratado uma empresa para consertar os seus erros, eu venderia o Felipe Jonathan. Assim como o Luiz Felipe, faz tempo que a torcida pega no pé dele. Várias vezes com razão, algumas de forma até exagerada. Mas para mim se encerrou o ciclo do Felipe Jonathan. Então, se aparecer uma proposta para ele, se eu fosse o Santos, não dificultaria a saída do jogador. Agora, passando para o meio-campo, nós temos o Camacho, que recentemente renovou.
Olha, gente, é o que eu falei, nada contra o Camacho. Eu até achava que ele era pior do que a gente acha. Só que eu não renovaria com ele, eu já falei, o futebol dele é muito burocrático. Então, eu não ficaria com o Camacho no elenco. Agora que renovou, acho difícil que ele saia do Santos. Eu procuraria alguma proposta aí do mundo árabe, de qualquer lugar, por ele, mas acho difícil que apareça. Próximo da lista que eu dispensaria é o Luan, que eu devolveria ao time que detém os direitos do jogador. Eu até acreditei e torci para dar certo, porque a gente via que era um jogador que sabe jogar, mas tem pouca vontade e pouco foco na carreira. Então, realmente, o Luan correspondeu ao que a gente esperava. Nada. Então, infelizmente, a gente até criou uma expectativa com ele nos jogos contra Goiás e Atlético Paranaense, mas foi apenas isso, tá bom? É muito pouco. Então, que o Luan volte para o time que tem os direitos dele. O próximo vai gerar um pouco de polêmica, que é o Carlos Sanches. Por que eu dispensaria o Sanches? Eu adoro o Sanches, vocês sabem que eu já defendi ele aqui, mas não dá mais. O Sanches não se aguenta em campo, gente. No mínimo, ele não pode ser titular, ele não aguenta os 90 minutos. Ele pode entrar, vamos supor, faltando 30 minutos para acabar o jogo, para construir jogada, fazer uma bola parada, mas não dá para jogar de titular. Ele tem um contrato se encerrando no meio do ano que vem. Então, assim, eu deixaria encerrar o contrato, sabe? Faria uma homenagem, porque ele é o maior artilheiro estrangeiro do clube. Ele já entregou muito para o Santos, ele já fez a gente feliz. A gente sabe da dedicação e da entrega dele, mas a gente sabe também que após a lesão dele, ele nunca mais foi o mesmo. Então, eu daria um fim de passagem do Sanches pelo Santos de uma forma digna e depois daria um boa sorte e obrigado por tudo. Agora cheguei no Zanocelo. O Zanocelo que o Santos pensa em comprar o jogador, só que graças a Deus o Santos pretende comprar o Fernandes primeiro. Olha, gente, eu não acho que o Zanocelo seja um perna de pau, mas também não acho que o Zanocelo é um Zidane. Eu não acho que o Zanocelo vale 10 milhões de reais. Por isso que eu sou contra a compra do Zanocelo. Você pode vir falar, ah, mas o Sevilha já quis ele. Ah, o rival da Barra Funda tem interesse. Então eles que paguem esse valor. Porque o Santos já tem problemas financeiros. Eu não acho que vale a pena você pagar 10 milhões pelo Zanocelo. Ah, Gabriel, e se ele for para outro time e dar certo? A gente não vai se arrepender? Não vai ter gente falando, olha, eu avisei que ele jogava bola. Pode até ter. Mas sendo bem sincero, no Santos, ele não correspondeu valer 10 milhões de reais. Por isso que eu sou contra a permanência do Zanocelo. Para mim, termina o empréstimo, devolve para Ferroviária. Agora, indo para o ataque, temos dois jogadores que nem deveriam ter vindo, que é o Julio e o Angulo, a dupla equatoriana que foi indicação do Bustos, não deu certo, são jogadores péssimos, ruins, são jogadores que não têm qualidade nem para jogar a Série B do Brasileirão, isso é a verdade. Um fica parado que nem um poste, o outro, já falei milhões de vezes, que parece um peão rodando em cima da bola. Não dá. De verdade, esses dois, não entendi porque veio. O Julio vai voltar para a LDU em maio e o Angulo tem contrato até junho. E tomara que o Santos não invente de renovar com nenhum desses dois. Pelo amor de Deus. E se puder acabar com isso antes, agradeço. Um cara que está no elenco e muita torcida santista nem lembrava dele é o Thailson. O Thailson, que muitos tiveram expectativa em cima dele quando estreou no profissional. Eu, inclusive, tive alguma expectativa boa sobre ele, mas infelizmente não entrega. Sabe, é um cara que entra no sono, é um cara que não joga bem, é um cara que quando você precisa colocar ele em campo, entra dormindo, sabe? Não tem disposição, sabe? Não sei o que acontece com o Thailson de verdade, porque o cara entra para jogar uma partida com a camisa do Santos e entra. E parece que entra sem disposição nenhuma, então fica difícil defender a permanência de um jogador assim. Então eu vejo com bons olhos um novo empréstimo ou uma possível venda. Agora, mais uma opinião polêmica, outro jogador que eu vejo o ciclo se encerrar é o Lucas Braga, para a felicidade do meu amigo Marcelo, mais conhecido como Mister Jersey. Cara, o Braga eu já defendi diversas vezes. Eu acho que o Braga poderia ser um jogador melhor se ele finalizasse melhor, se ele não fosse tão afobado. Mas infelizmente
Assim como o Felipe Jonathan, assim como o Luiz Felipe, eu acho que se encerrou o ciclo dele. Acho que a torcida tá pegando muito no pé dele. Eu acho que não tem clima para ele ficar mais uma temporada. A minha opinião sobre o Lucas Braga é a seguinte: eu me imagino como treinador. Se eu olho para o banco e vejo o Lucas Braga, legal, tem um cara para pôr no segundo tempo, fazer uma fumaça. Agora, se eu sou o treinador e vejo quem eu tenho para pôr no time titular, eu vejo o Lucas Braga, eu falo, não sei, cara, se ele vai resolver o meu problema. Então eu vejo o Lucas Braga sendo um jogador de elenco e não titular, ok? Um jogador de segundo tempo. E o último da lista de dispensa seria o Juan Seco, mas não seria uma dispensa para venda. É um cara que jogou muito bem a copinha, mas nos jogos no profissional não correspondeu. Foi queimado pelo Busto, sim, escalado errado. Só que depois do jogo contra o Avaí, eu mudei minha opinião. Eu achava que ele tinha que ser lapidado no clube, mas depois que eu vi o Santos empatando com o Avaí, ele querendo dar toque de letra, tentando resolver de forma bonita, enfeitada, eu acho que o melhor destino para ele é ser emprestado para outro clube, ser lapidado e, se der certo, voltar para o Santos. Tá? Eu acho que faltou experiência, eu acho que faltou orientação. Eu acho que um empréstimo seria ideal para o Juan Seco, beleza? E, gente, antes de eu encerrar o vídeo, vocês vão perguntar: e os emprestados? O único que eu tentaria aproveitar usando como peça de elenco seria o Pirani. O resto tentaria rescindir o contrato, como Maranhão, Jobson, ou vender, ok? Bom, o vídeo é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.